Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre o sistema nervoso autônomo. São vários vídeos, esse primeiro falando sobre a organização central do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso central que se preocupa em manter o organismo adaptado a diferentes situações ambientais ou alterações internas do próprio organismo. Então, estímulos externos ou internos vão levar, muitas vezes, à necessidade de adaptação, e o sistema nervoso central vai interpretar e vai processar essas informações que chegam a vários níveis do sistema nervoso autônomo. Ele é um sistema que trabalha com vários níveis de hierarquia de resposta, e o resultado disso, após o processamento dessa informação e da avaliação é, involuntária da necessidade de adaptação, o estímulo com controle de musculatura lisa, glândulas e músculo cardíaco para ajudar a manter a homeostasia do organismo, se preparando para resposta a essas alterações internas ou externas, dor, estresse, necessidade de manter pressão arterial e frequência cardíaca com mudança de posturas, entre outras diversas situações. O sistema nervoso autônomo ele é dividido de maneira fisiológica e anatômica em duas partes principais: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, embora exista também o sistema nervoso autônomo entérico, como vai ser visto posteriormente. Mas, a grosso modo, o sistema nervoso simpático ele se preocupa na manutenção ou na adaptação de respostas fásicas a determinados estímulos que vão responder, vão provocar respostas reflexas a níveis diversos de hierarquia, com controle de funcionamento gastrointestinal, cardiorrespiratório, controle de função renal, hepático, endócrino, entre outras coisas. E o sistema nervoso parasimpático é aquele que se preocupa em trazer a economia do nosso metabolismo de maneira a produzir reservas que vão ser eventualmente utilizadas no momento do disparo da necessidade do sistema nervoso simpático, como vai ser visto posteriormente. Então, o sistema nervoso, voltando, né, um pouquinho na estrutura, de maneira a se apresentar de uma forma mais didática, o sistema nervoso, de uma maneira geral, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, em que o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, a massa neuronal que se encontra dentro do crânio, e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático, aquele que trabalha com respostas voluntárias, principalmente às custas de movimentação de músculos esqueléticos, o movimento de andar, de movimentar um braço, respostas voluntárias a necessidades de se executar um determinado trabalho mecânico. Enquanto o sistema nervoso autonômico também denominado sistema nervoso visceral, aquela parte do sistema nervoso periférico que se encarrega, como foi dito anteriormente, de respostas adaptativas orgânicas que vão trabalhar, então, diversos sistemas e diversos tecidos para responder com o sistema nervoso simpático, principalmente a necessidade de resposta a diversos tipos de estresse, ou a utilização do sistema nervoso parasimpático de maneira tônica, de maneira a apresentar o metabolismo de maneira mais mantida em relação ao repouso, auxílio à digestão, auxílio à economia, diminuição de perdas energéticas e assim sucessivamente. E o sistema nervoso entérico, que regula a função e motilidade do aparelho gastrointestinal.
Por essas razões, o sistema nervoso simpático foi cunhado como o a parte do sistema nervoso autônomo responsável pelas respostas de luta ou fuga, enquanto o sistema nervoso parasimpático foi cunhado com a expressão repouso e digestão, não, o preparo para reserva de substratos energéticos para respostas eventualmente necessárias a determinados, a se enfrentar determinados graus, tipos de estresse. O sistema nervoso autônomo, ele é composto por diversas estruturas hierárquicas que vão responder como foi dito, aqueles estímulos externos ou internos que vão ser conduzidos a um sistema complexo, intrínseco, de resposta, de processamento de informação e resposta a esses estímulos. E essas estruturas, a nível central, elas são compostas de uma série de regiões anatômicas no encéfalo e no tronco cerebral, que vão ser parte integrante nesse sistema adaptativo. Então, temos o córtex insular, a amígdala, responsável pelas respostas emocionais a determinados estímulos, que vão também executar ou encaminhar informações a níveis superiores para interpretação, processamento e informação. O hipotálamo, com diversas estruturas, diversos núcleos responsáveis por respostas a diversos tipos de adaptação, como alteração de pressão, alteração de osmolaridade, relação com a fome, a alteração de sono, alteração de temperatura, necessidade de adaptação fisiológica e resposta a mudanças de temperatura, e as diversas conexões entre essas estruturas e estruturas a nível mais inferior em relação a elas, como as estruturas do tronco cerebral, principalmente a substância cinzenta periaquidutal, mas também muitas outras, como a gente vai ver posteriormente. Então, dessa forma, os estímulos que ascendem por estruturas que são chamadas por isso aferentes, então essas informações, tanto a nível de vísceras, estruturas internas como pele, elas vão levar informações a níveis superiores, embora possam ali já apresentar algum grau de resposta reflexa, mas a resposta reflexa, quando não é suficiente ou adequada, vai permitir a chegada de informações a nível superior como cérebro e medula espinhal, que vai então integrar com essas diversas estruturas e outras, como o tálamo, por exemplo, e o córtex, fazendo com que essas informações sejam processadas e encaminhem ali tanto respostas possivelmente somáticas, como um estímulo doloroso que leva à movimentação espontânea de retirada de um segmento do corpo, de uma região que está provocando a dor, por exemplo, mas também as respostas autonômicas que vão ocorrer que vão suscitar respostas involuntárias através da estimulação simpática e ou parasimpática, fazendo com que hajam respostas por estímulo de musculatura lisa ou glândulas, ou através de respostas cardiovasculares ou respiratórias, que vão, então, ser importantes na adaptação de uma determinada mudança ambiental ou na economia, nos órgãos, uma alteração de uma víscera que se encontra com alguma patologia, alguma afecção que está produzindo dor ou outro estímulo qualquer que vai suscitar essa resposta. Só para comparar com as estruturas anatômicas do sistema nervoso somático, uma das grandes diferenças anatômicas é que o sistema nervoso somático ele conta na sua via eferente, que é o braço da resposta voluntária que vai
levar a informação para gerar uma movimentação determinada, uma contração de um músculo estriado, ela é feita através da união ou da junção de dois neurônios. O neurônio motor primário, superior, que parte do córtex cerebral e desce até a medula no seu corno anterior e vai se então vai fazer sinapse com o neurônio inferior ou segundo neurônio motor que vai levar então aquela informação, aquele potencial de ação para estimular um determinado músculo estriado. Então, a gente conta com no sistema nervoso somático, a gente conta com o neurônio motor superior, que parte do córtex e vai até a região da medula para fazer sinapse no corno anterior da medula, portanto, é o neurônio do feixe córtico espinhal que vai fazer sinapse ali com o segundo neurônio que ele, então, sozinho vai ser responsável pela condução do potencial de ação ao músculo estriado. Enquanto isso, a gente vai ver mais tarde que no sistema nervoso autônomo, com apenas uma exceção, que a gente vai apresentar também mais tarde, ou em outro vídeo, os neurônios eles são em número de três. Existe o neurônio que vai conduzir a resposta eferente até a medula, que vai, então, fazer sinapse com um neurônio do sistema nervoso autônomo, seja simpático ou parasimpático, chamado neurônio pré-ganglionar, e esse vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Então, a primeira diferença a gente já vai comentando aqui para que ela vai ser recorrente nas apresentações sobre o sistema nervoso autônomo, com apenas uma exceção, todos os estímulos eferentes do sistema nervoso autônomo contam com três neurônios, um que vai até a medula e dois que são que surgem a partir de conexões ali a partir da medula. Então, o neurônio depois da medula ou na medula faz sinapse com o neurônio pré-ganglionar e depois esse com o neurônio pós-ganglionar. Mas a gente tem aqui uma lembrança aqui de uma definição anatômica bastante simplificada do que é o sistema nervoso central. Tem a parte do córtex, que é chamado telencéfalo, a estrutura mais recente na evolução do ser humano, do sistema nervoso no ser humano. Temos aqui abaixo da calota do telencéfalo, daquele córtex, que tem a parte posterior, que é responsável pela parte sensitiva, e a parte anterior responsável pela parte motora, são separadas por um suco chamado suco central, e abaixo dessa estrutura, o diencéfalo, que conta ali com o tálamo e o hipotálamo, e abaixo disso o mesencéfalo, na junção com a ponte, e depois o bulbo, ou medula oblonga, que vai, então, se seguir com a medula. Então, é uma parte de anatomia bastante simplificada, mas depois a gente pode começar a apresentar algumas ramificações dessas informações, apresentando aqui, então, de grande importância o hipotálamo, que fica ali no diencéfalo, e ele que é um grande maestro de todas essas informações relacionadas ao sistema nervoso autônomo e também relacionado ao sistema neuroendócrino, já que ele vai apresentar uma série de núcleos, vários núcleos que são responsáveis por respostas relacionadas à alteração de osmolaridade, temperatura, fome, a hipoglicemia, a alteração relacionada às necessidades de aumento de tônus ou de sistema nervoso simpático ou parasimpático, e, além disso, todas as conexões que esse hipotálamo faz com outras estruturas, como o tálamo e o córtex, além das estruturas relacionadas e imediatamente relacionadas ao sistema límbico, que vai ser uma parte integrante de todo esse arcabouço neurológico relacionado ao sistema nervoso autônomo. E as conexões que ele faz também com as estruturas do tronco cerebral responsáveis
por respiração, responsáveis por alterações hemodinâmicas e assim sucessivamente. Além disso, além disso, é importante a correlação entender que existem correlações extremamente importantes, tanto no âmbito da parte emotiva relacionada ao sistema límbico, às alterações emocionais e às alterações endócrinas também responsáveis por respostas hipotalâmicas, respostas hipofisárias que vem através de estímulos hipotalâmicos. Aqui, uma representação bastante interessante, bastante bonita, de todas aquelas estruturas encefálicas aqui, o tálamo, o hipotálamo, as relações com os ventrículos cerebrais, os ventrículos laterais, a drenagem do conteúdo dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo e dali o aqueduto de Silves que vai conduzir para o quarto ventrículo, como vai ser visto posteriormente, mas que fica aqui logo posterior ao tronco cerebral, entre o tronco cerebral e o cerebelo. Essas estruturas, todas elas de grande importância no desenvolvimento de respostas, tanto somáticas quanto respostas autonômicas, e que vão se seguindo com informações que são pertinentes ou buscam a adequação de um comportamento fisiológico frente a necessidades que surgem no nosso dia a dia e que, quando alteradas, podem trazer complicações importantes e, além disso, podem ser também manipuladas através de medicamentos para ajuste mais fino frente a necessidades impostas por patologias ou até no nosso caso, por alterações provocadas pelas substâncias utilizadas em anestesia. Então, lembrar que o diencéfalo, através das conexões de hipotálamo e hipófise, são de grande importância nessa maestria de condução do hipotálamo também em relação à parte neuroendócrina. E os numerosos núcleos presentes ali no hipotálamo, todos, cada um deles relacionados a controle fisiológico de aprendizado, de controle osmótico, termorregulação, aprendizado. Lembrando que no nosso assunto, que é o sistema nervoso autônomo, a região posterolateral está mais relacionada com o controle do sistema nervoso simpático, enquanto as regiões anteriores de linha média estão mais relacionadas ao controle do sistema nervoso parasimpático e que esses diversos núcleos têm várias funções, são núcleos que são contidos numa estrutura de cerca de 5 gramas, mas que têm uma importância quase infinita no controle de diversas situações fisiológicas e fisiopatológicas. Então, de novo aqui, a região pré-óptica e anterior responsável pelo controle da perda do centro de perda de calor, que causa vasodilatação em situações de aumento de temperatura interna ou externa, a região posterior relacionada à conservação, que é executada através da ativação de circuitos que vão levar vasoconstrição e tremor, fazendo com que haja produção de calor e a vasoconstrição faz com que o calor da circulação, do volume circulatório central seja mantido mais centralmente, impedindo que seja, então, que ocorra a perda de calor por evaporação e por contato de grande fluxo sanguíneo para a pele, por exemplo. Então, a região lateral relacionada com a fome, a ventromedial com a saciedade, o supraóptico e o paraventricular relacionados com controles tanto do hormônio antidiurético, produção de ocitocina, lembrando que os hormônios hipofisários da adrenipófise, da hipófise anterior, são hormônios que são produzidos a partir da indução por
pré-hormônios produzidos no hipotálamo, que são direcionados ali através da circulação porta no infundíbulo hipofisário, para que os hormônios liberadores dos hormônios da hipófise anterior ou da adenohipófise sejam, então, submetidos a esse estímulo, enquanto os hormônios, né, hormônios diuréticos, citocina, são produzidos na hipófise, no hipotálamo, e são conduzidos através dos canalículos do infundíbulo para serem estocados ali na neurohipófise, na hipófise posterior, para serem liberados através de estímulos que eventualmente ocorram no nosso organismo. Então, aqui os diversos núcleos hipotalâmicos, a condução dos diversos canalículos que fazem com que os hormônios mencionados, o hormônio diurético e a ocitocina, sejam produzidos aqui no hipotálamo e conduzidos para serem estocados ali na hipófise posterior, né, na neurohipófise, enquanto os hormônios da adenohipófise, eles são produzidos na própria adenohipófise através de estímulos produzidos por outros hormônios liberadores que são hipotalâmicos. Então, o hipotálamo produz hormônios que vão estimular outros hormônios da adenohipófise e produz hormônios que vão ser encaminhados, eles, para serem estocados ali na neurohipófise. Nesse contexto, tanto o hipotálamo quanto a hipófise têm uma grande importância nesse controle de diversas estruturas hormonais, controle tiroidiano, controle do córtex adrenal, controles de hormônios relacionados à reprodução e assim sucessivamente, enquanto o hipotálamo também tem a função de estímulo de diversos braços do sistema nervoso autônomo, não diretamente relacionado a controle hormonal. Mas uma definição importante que deve ser aprendida e entendida é que o sistema nervoso autônomo, na sua divisão entre sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, vai trazer também uma diferenciação desses dois braços em relação à sua apresentação anatômica. O sistema nervoso simpático, ele é tóraco-lombar. Ele inicia-se o nascimento das suas fibras pré-ganglionares acontece a partir do primeiro nervo torácico, a partir de T1, e vai até o L2. Então, de T1 a L2, a gente vai ter vários nervos saindo ali da medula, e esses neurônios pré-ganglionares, eles nascem no sistema nervoso simpático numa determinada estrutura do H medular chamado coluna intermédio lateral. É ali que nasce essa estrutura é ali que se encontra o corpo celular desse neurônio, que fez sinapse com o neurônio que veio lá de cima para estimular, então, quando necessário, esse neurônio pré-ganglionar que nasce, como disse, na coluna intermédio lateral, de T1 até L2 e vai se encontrar lá nos diversos gânglios com o neurônio pós-ganglionar. Enquanto a parte parasimpática ela é distribuída em nervos cranianos, são quatro pares dos nervos cranianos, o 3, 7, 9 e 10, que são responsáveis pela parte craniana, são os pares cranianos que compõem o sistema nervoso parasimpático, e também as fibras sacrais de S1, S3, que vão compor o outro segmento do sistema nervoso parasimpático. Então, dizemos que o sistema nervoso simpático é tóraco-lombar
e o parasimpático é crânio sacral, tá? Então, a parte craniana é composta pelos pares cranianos, como disse, 3, 7, 9 e 10. O terceiro par responsável tanto pela inervação do gânglio ciliar, onde vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, e que vai ser responsável tanto pelo controle da acomodação do cristalino, como pelo controle do músculo radial da íris. Ele vai provocar a miose e vai provocar também a mudança de acomodação do cristalino frente à necessidade de foco do que a gente está querendo observar. O facial vai ser responsável pelas glândulas salivares e pelas glândulas lacrimais, enquanto o glosso faríngeo, o nono par craniano, responsável pela inervação da parótida. E o nervo vago, que é responsável por mais de 80% de toda a inervação parasimpática do organismo, que vai ser responsável pelo controle de respiração, de controle de frequência cardíaca, controle de diversas estruturas intestinais, enquanto a parte sacral vai ser responsável por estruturas mais inferiores no organismo, como a gente vai ver posteriormente. Então, aqui a gente vê de novo o terceiro par, responsável pela acomodação do cristalino e a sua estimulação também provoca miose. O sétimo par, responsável pela inervação das glândulas lacrimais e salivares, submandibulares sublinguais. O nono par craniano responsável, na sua parte parasimpática, pela inervação da parótida. Alguns desses nervos, como, por exemplo, o glossofaríngeo, também responsável por parte de inervação sensitiva da língua, assim como o facial, mas a gente está falando só da parte parasimpática desses diversos nervos. E o décimo par, o nervo vago, responsável por estruturas intratorácicas, intraabdominais, e a parte pélvica ali de S2, S4, né? Tinham falado de S1, S3, S2, S4, responsável pela inervação pélvica, geniturinária, etc. Aqui a gente pode observar o nervo vago nascendo aqui eh, da, da, da- do tronco cerebral. A gente vai ver com mais detalhes de onde nasce onde se encontra cada um dos núcleos responsáveis pela formação dessas diversas estruturas nervosas. E o núcleo ambíguos aqui, faz parte do controle principalmente parasimpático, que se encontra no tronco cerebral. A gente vai falar bastante disso quando estiver falando de parasimpático. E aqui a representação hipotalâmica, na sua parte sensitiva, as suas aferências, o que, é que chega ali de informação. Então, eu acho que diversas conexões, núcleo do trato solitário, as representações, as interações corticais, tronco cerebral, amígdala, o hipocampo, são várias as interações entre o hipotálamo e outras estruturas que vão trazer informações ao hipotálamo para ele interpretar, processar essa informação, encaminhar essa informação eventualmente para níveis superiores, como tálamo e córtex, mas, na maioria das vezes, já providenciando algum tipo de resposta reflexa, como está manifestado aqui. Então, os núcleos mamelares, as respostas reflexas, tanto é, a ni- é, quando há estímulo cardiovascular, necessidade de alteração de pressão arterial, frequência cardíaca, necessidade de estímulo à produção de hormônio antidiurético, estímulo à produção de renina através do aparelho justaglomerular renal, e assim sucessivamente. Então, essas interações hipotalâmicas são de extrema importância no desenvolvimento de respostas para adaptação e adequação de fisiologia quando frente a algum tipo de estresse.
Aqui, outro tipo de outras conexões relacionadas a essas estruturas. Então, a gente tem o córtex pré-frontal, que tem, através de conexões com o córtex insular, amígdala, hipotálamo, o cerebelo, levando a estímulos que vão produzir, de acordo com a informação que chega ali, aumento do tônus parasimpático ou aumento do tônus simpático. Se houver aumento do tônus simpático, então vai haver estímulo à medula adrenal, com produção de adrenalina, e o estímulo das terminações do sistema nervoso simpático com produção de noradrenalina, aumentando o tônus arteriolar, venoso, e estimulando o aumento da frequência cardíaca e assim sucessivamente. Uma das grandes interações a nível cardiovascular é a apresentação dos diversos baroreceptores presentes no nosso organismo, dentre eles, o mais importante, os baroreceptores aórticos e carotídeos, que vão, através de estímulos de aumento ou diminuição de estiramento, levar a uma resposta a nível de sistema nervoso autônomo. Então, se houver diminuição da pressão arterial, por exemplo, ocorre diminuição do estiramento desses baroreceptores, e os baroreceptores aórticos, através do nervo de Lyon, vai se encontrar com o nervo vago para levar essa informação para o núcleo do trato solitário, assim como a diminuição do estiramento também em vários receptores carotídeos, através da interação do nervo de Hering com o, o nono par craniano, o glossofaríngeo, também vai levar essa informação ao sistema nervoso autônomo via núcleo do trato solitário. E essa informação de diminuição do estiramento produz um aumento, primeiro uma diminuição do tônus vagal, com aumento do tônus simpático, ou seja, aquele equilíbrio entre os dois braços do sistema nervoso simpático vai tender a um maior estímulo simpático, e esse maior estímulo simpático, através do aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico, vai aumentar o débito cardíaco e também vai aumentar a resistência vascular sistêmica pela maior produção de noradrenalina nos terminais simpáticos, com aumento, então, da pressão arterial. Então, isso vai tender a reduzir aquela queda da pressão arterial que provocou essa diminuição de estiramento, e aí o estado de hemodinâmico começa a se equilibrar até que se resolva a causa dessa alteração de estiramento. Então, toda vez que houver diminuição da pressão arterial, vai acontecer essa redução do estiramento e vai acontecer esse aumento da atividade simpática. E quando houver essa redução quando houver o estímulo simpático com aumento do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica, começa a ter de novo aumento do estiramento com diminuição da resposta simpática dessa forma. Então, aqui a gente tem a representação esquemática de diversas estruturas do sistema nervoso autonômico, e lembrando que o rompimento de algumas dessas estruturas pode levar à descompensação chamadas de desautonomia reflexa ou desreflexia autonômica, que vai fazer com que haja respostas aberrantes, como, por exemplo, aumento importante da pressão arterial através de vasoconstrição, devido à diminuição da aferência naquele segmento abaixo da região onde foi lesionada. Então, a diminuição da aferência e alguns estímulos reflexos que podem acontecer ali podem induzir respostas reflexas localizadas de extrema importância, levando à vasoconstrição, e essa vasoconstrição pode levar a estiramento importante daqueles baroreceptores e a resposta contrária ao que foi dito. Então, ocorre um aumento importante
do estiramento, e isso pode levar ao aumento do tônus vagal de maneira bastante intensa, com a queda da frequência cardíaca, que pode ser bastante importante nessas situações. Então, diversas aferências e respostas podem acontecer de acordo com a alteração que ocorra, tanto fisiológica como fisiopatológica, como vai ser visto ao longo de vários vídeos entre as interações que podem ocorrer, a perda de líquido intravascular, seja através de desidratação, perda de volemia por sangramento, isso pode levar ao aumento do tônus simpático, com redução do fluxo parasimpático, levando a estímulo hipotalâmico com aumento da produção de hormônio antidiurético, aumento da intensificação do sistema do eixo hipotálamo hipofisário adrenal, que vai levar ao aumento da produção de adrenalina. Vai haver também estímulo através de receptores beta, como vai ser visto posteriormente, do aparelho justaglomerular com aumento da produção de renina. A renina reage com o angiotensinogênio hepático, produzindo angiotensina 1, que vai ser metabolizado principalmente no pulmão, pelas enzimas conversoras da angiotensina 1, produzindo angiotensina 2, que é um dos maiores vasoconstritores existentes no corpo. Então, isso vai aumentar a resistência vascular sistêmica. Além disso, a angiotensina 1, a 2, ela também age na suprarrenal, produzindo na região cortical, aumentando a produção de renina, perdão, de aldosterona, fazendo com que haja ação dessa aldosterona nos túbulos contornados distais e nos túbulos coletores, aumentando a retenção de sódio e perda de potássio. Então, todo esse cortejo a partir dessa interação de diversas estruturas numa orquestração bastante complexa, mas que tem o objetivo fisiológico de restaurar a volemia do paciente. Então, se houver queda de pressão arterial, seja por hipovolemia ou não, ou se houver hiponatremia, ocorre estímulo direto da produção de renina através da diminuição do estiramento de vários receptores renais no aparelho justaglomerular com produção de renina, mas também ocorre pelos vários receptores que são estimulados também, aumento do tônus simpático, e o aumento do tônus simpático também leva à produção de maior quantidade de noradrenalina, e a noradrenalina agindo nos receptores nos receptores beta, e assim como a adrenalina produzida pela adrenal vai aumentar a produção de renina e aquele cortejo todo mencionado anteriormente. Renina reage com angiotensinogênio hepático, produzindo angiotensina 1 no pulmão. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, que vai produzir de novo a vasoconstrição, melhorando o tônus arteriolar, a resistência vascular sistêmica, mas também induzindo nas glândulas suprarrenais a produção de aldosterona. A aldosterona retém sódio, aumenta a volemia, eleva a pressão e começa a reduzir o estímulo simpático a partir da restauração dessa volemia. Mas essa integração, ela se relaciona com uma série de outras estruturas. Então, a gente já falou do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com o eixo renina-angiotensina-aldosterona, o hormônio diurético já foi comentado anteriormente, mas existe também o estímulo à produção de corticosteroides, insulina, lembrando que no pâncreas, o estímulo beta vai aumentar a produção de insulina, enquanto o estímulo alfa vai inibir a produção de insulina. Então, apenas uma discreta, um resumo
das diversas interações possíveis para apenas uma introdução ao tópico. E isso aqui são algumas das fontes utilizadas tanto para ilustração da apresentação como para a formação do contexto dessa apresentação. Espero que tenham gostado desse início, dessa pincelada da integração central, da organização central do sistema nervoso autônomo. Muito obrigado pela companhia e continuem acompanhando, porque vem muito mais coisa por aí. Grande abraço.